curiosidade até para colocar esse exemplo para você. Os dois trabalhos acadêmicos, tanto na mestrado quanto no doutorado, foi política da educação infantil. Ó? Então, assim, eu posso criar uma primeira categoria porque ela foi acontecendo de forma semelhante, não diria igual, porque as narrativas não são iguais, mas elas pensaram no assunto. Começamos tudo com uma crítica ao conceito de infância e educação infantil. Aí pode vir uma categoria assim, tá? O conceito de infância, tá bom? E o processo de crítica, tá? Na política pública do município de educação infantil, o município favorito. Essa categoria. Ela vai puxar todo o argumento que vai lhe contar essa virada crítica desses gestores no que concerne essa infância. Você já começa a ter em mãos a resposta à sua questão. Tá? Qual é o conceito de infância? Você já vê que ele veio com uma criticidade. Ele começa na sua origem com uma criticidade. Já é para você algo do seu discurso analítico. Tá? Algo defrontar com as narrativas, os documentos, etc, etc, etc. Ficou claro, tá? Nessa categoria que você já criou, tá bom? Você está organizando sua análise, que a origem da construção do conceito de infância, da política pública, então começa com uma criticidade dos responsáveis pelas políticas do município de Salvador. Uma dúvida em relação às categorias. Elas são previamente estabelecidas pelo pesquisador ou elas surgem a partir desse momento? Elas estão surgindo. Mas tem prévio ou é a categoria teórica? Que é prévia a categoria. Essa categoria está lá. Mas as categorias analíticas, elas são produtos Madalena do Imposto. Falando Madalena, que ela está interessada. É produto do Imposto. Entre a preparação teórica e experiencial do pesquisador e o que o campo vai lhe colocar. Ela é híbrida sempre. Você foge, inclusive epistemologicamente, você foge da imposição teórica e você foge também do espontaneísmo do campo. Dizer assim, essa categoria vai ser nós aqui que vamos ditar, não. Aí você, nesse momento, o seu encontro com o campo, o seu encontro com as pessoas, o seu encontro, tá, vai determinar a construção do processo, tá, de categorização da sua análise. E aí depois você vai, o conceito de infância, como é que foi forjado, tá? Você está lá na entrevista, você está lá em outra entrevista, está lá no documento, está lá no grupo focal, e você vai puxando essas unidades de atenção, criando categorias. Mas as questões postas na entrevista, ela de alguma forma vai levar para que esses aspectos surjam. Sim, não tenha dúvida. Quando você faz, vamos dizer que seu dispositivo de produção de informação, assim, como se originou, tá, o processo de construção desse conceito de infância que está na política pública hoje do município de Salvador e a educação infantil? Vou dizer com a maior facilidade. E essa é uma pergunta fundamental. Tá? Que esse conceito foi forjado. Reunidos, insatisfeitos, inquietas, tá? O conceito de infância estava numa outra política, que via crianças imaturas, insuficiente, inacabada. Entre outras coisas, vai forjar um conceito de infância, que ao final você vai dizer assim, depois de você fazer essa análise, respondendo lá na conclusão, respondendo à questão de pesquisa tal, o conceito de infância que encontrei, as políticas públicas em Salvador, começa com a criticidade, e vai até o que realmente representa esse conceito. Ok? Professor, a minha preocupação é com o projeto. Quando a gente fala nessa análise, na pré-análise, depois da análise, em relação a essa construção de unidade de significação, eu tenho que já apresentar isso previamente no meu projeto? Fundamental, se existe uma coisa que eu já espero nos projetos que começam a chegar nas minhas mãos às vezes, é assim, fala dos dispositivos de produção de informações e esquece de dizer como análise será. Isso é fundamental. Agora sim, outra coisa. Se logo depois na metodologia você termina de escrever seu dispositivo de produção de informações, você vai dizer quanto a análise será assim, assim. Aqui, por exemplo, a base é a análise de conteúdo. Tá? Você pode fazer análise de discurso, você pode ir para outras formas de análise. Eu não estou
nós do formato, fundamentalmente, trabalhamos com análise de conteúdo, com influência também com análise de discurso, mais lá das tendências francesas e tal. Mas aí você, aí é uma questão de você. Sendo análise de discurso, o que mudaria quando nós estamos construindo essas unidades de significação? A gente pode fazer, mas qual é a inflexão que deve ser dada? Veja, você tem uma coisa que você tem toda uma base teórica da análise de discurso que vai orientar a sua disponibilidade. Bom, isso, tá. Enquanto você tem também toda uma base da análise de conteúdo que se encontra tranquilamente na análise de conteúdo, principalmente de orientação francesa, certo? Mas que tem uma perspectiva da sua singularidade. Então, você tem as duas, lá do discurso, você tem toda uma perspectiva de legitimar a realidade do discurso. Sim. Não é? Já na de conteúdo, não. Ela tem ela sai disso aí e vai para outras, eu diria, referências que não só o discurso. Tá? Agora, aí é mais uma questão de opção epistemológica de qualquer outra coisa. Se é melhor, se é pior, isso não. Ó, tem belos trabalhos feitos com análise de discurso que contribuem à ciência, como também na análise de conteúdo. As duas têm influência múltiplas, tem coisas que se intercalam. Bom, mas é uma questão de inflexão epistemológica, de correntes, etc. A própria análise de discurso tem em si correntes diferenciadas. A análise de conteúdo também. Você lê Bardan e análise de conteúdo. Bardan é muito didático. Você tem coisas que ele propõe ali que eu não gosto. Aqui é o clássico da análise de conteúdo. Né? A base que o formato se aceita na análise de conteúdo é de base hermenêutica. Tá? Essa coisa de contar palavras, ver quantas palavras aparecem e dizer, olha, aqui é que predominante. Não. Você sabe que tem análise de conteúdo que faz isso. Você sabe que tem programas de computadores para análise que eu não aceito. Eu aceito programas que ajudam. Isso aqui vocês até que ajuda muito. Organiza, mas o computador, a partir estrutural, o principal instrumento de uma pesquisa, seja em que período for, é o pesquisador. Tá? Qualquer método é o prolongamento da capacidade do pesquisador interferir e compreender uma realidade. E ponto. Então, sendo assim, por exemplo, estou com muitas dúvidas. Essas categorias, a gente pode associar as categorias que a gente pode possivelmente criar a partir dos objetivos estabelecidos? Mas os objetivos são ações que você vai realizar. Eu pensei assim, eu vou imaginar, eu tenho o objetivo de conhecer, ou enfim, conhecer como acontece o trabalho de produção textual. Só que eu não sei ainda que categoria eu vou usar para imaginar, eu vou à sala de aula acompanhar o estágio 1, o estágio 2, para verificar se durante o estágio 1 e o estágio 2 há alguma prática, algum objetivo. Como é que eu vou criar uma categoria para isso? Porque para mim é muito confuso pensar. Não, você não cria a priori. Aí fica claro que não é a priori. Então, por exemplo, eu não tenho que apresentar no meu projeto essas categorias não, né? Essa pesquisa nem pode nem pensar nisso. Só vão surgir como possibilidade quando você se impregna dos sentidos e significados que o campo lhe ofereceu. Ou seja, dos fenômenos que você estudou lhe ofereceu. Então eu tenho que apenas escrever como é que eu posso fazer isso, categorizar, né? Aí sim. Por exemplo, escrever nessa sequenciazinha que os formatos servistas em geral fazem. Tá? Sim, aí você olha por aqui, tá? Os livros de metodologias tem isso, você pode ir. Agora sim, seja cuidadosos, porque em geral as pessoas chegam na dita coleta de dados e param. Tem que ser para ele analisar isso. É simples. Tá? Aí vai nos livros de metodologia para se fundamentar. Tá? Eu estou rindo aqui que o senhor diz é simples. Não agora eu entendo dizer por que as pessoas chegam só até a tal coleta de dados.
E depois esquece da análise, como se aquilo chegasse e parasse. Não, para. Em todos os projetos da ONU, da coleta, lá os projetos chegam aqui também. Tá? Nós temos que dizer como é que nós vamos analisar. A outra não é um problema, porque você tem nos livros isso. Nos meus comentários. Porque eu fico preocupado com essas coisas. Tá? Todas essas etapazinhas e tal, preparação e assim por diante. Dito isso, a tese está pronta. Amém. A gente fica pronta. Fácil, né? Tranquilo. Olha, não, que falta A gente vai ter uma pedra. O pior não é essa escrever, o pior é escrever que é a Falta de arte. Eu posso. Assim, a visita que o pesquisador fará aqui na próxima aula, justamente é nos dar também a oportunidade de colocá-lo como é que você fez o trabalho de campo, como é que você fez na produção de informações, como é que você fez a análise, você vai dizer lá. Tá? Aliás, isso uma defesa é fundamental. Isso é fundamental. Claro, sinteticamente, porque mais uma coisinha de lição de vida, né? Da cabeça. Cuidado com a defesa, para você não ficar falando sobre a teoria que lhe inspirou. A ideia de inspiração é muito boa nesse sentido, a teoria que nos inspirou. Verso entenda a inspiração como movimento, apropriação, criação. Então, fundamentação teórica não é falar conforme fulano, conforme ciclano, conforme. Não, é um debate, inclusive, que pode ser feito entre você e os autores. Sabe uma resenha? É uma resenha dos autores que você não olhou aqui. Que o pessoal é crítico ou não crítico? Sempre uma resenha tem que ter uma criticidade, que é a forma de você interpretar os seus autores. E não fazer aquela colarezinha conforme fulano, e aí está tudo prontinho. E na palavrinha revisão de literatura leva as pessoas a fazerem isso. Não, você já pode se posicionar. Já pode posicionar. Eu falei isso recentemente com uma doutoranda nossa, que está terminando. Tá? Ela fez uma fundamentação teórica, eu queria ver você aqui na fundamentação teórica. Eu sei que foi você que escreveu, mas eu queria ver sua opinião sobre esses autores aqui. Por que eles estão aqui? Pode ser de primeira pessoa. Qual é a sua opinião sobre ele? Porque às vezes você tem uns autores que você, por exemplo, toda leitura que a gente faça, eu penso assim, você tem empatias e tem um momento que você vai, não concordo muito bem com isso não. Sim, porque lá numa fundamentação teórica não põe isso. Não é escrito como fundamentação teórica. Por exemplo, foi um tempo que eu li muito Edgar Morin, né? Tem um livro que é muito a minha leitura dele, do Jacques Ellul, Complexidade e Multireferencialidade, primeiro livro curricular. Mas eu sempre tive algo que assim, Edgar Morin não elaborou o luto como o marxismo. É uma queixa o tempo todo. Sim, e aí? E aí ele não fala mais nada. Ele brigou com o Partido Comunista Francês, ele critica de certa forma o marxismo, alguma coisa ele disse que, sim, mas olha, resolve isso. E eu não gostava, e não gosto. Isso, nas minhas coisas que eu falo, complexidade, isso no presente, entendeu? As pessoas escondem essas coisas, falam, passa a ser uma colagem de fulano, porque eu achei que são importantes, então eu vou colar. Não. E é uma grande resenha, uma fundamentação teórica. É uma grande resenha. A escrita, né? Faltam 5 minutos para A tese já está pronta. mas eu aí de repente.
faltava a escrita. Fazer a revisão. A revisão. Você sabe que isso é um ato falho. Às vezes quando termina um trabalho, né, aí levanta-se, o pessoal já conhece mais ou menos, é um sorriso desse tamanho, né, terminou alguma coisa, né, aí pego lá uma tacinha de vinho, né, põe junto ao livro e fico lambendo minha cria com uma tacinha de vinho, uma castanhazinha que eu fico vendo de vez em quando. Uma coisa assim. Estamos na entre safra, professor. Qual é a ideia? É uma ideia, ao mesmo tempo, interessante que uma conclusão e conclusa. Aquilo ali ainda vou ficar, talvez, meses olhando. Tá? Tem argumentos que não ficaram legal aqui, talvez seja esse ato falho que até não terminou. A escrita, você tem hoje duas possibilidades, tá, de escrita, que é o modelito que se tornou universal, né, cartesiano, de escrever uma peça, tá? Ou uma dissertação, ou uma monografia de especialização de graduação, tá? Porque você sabe que são apelidos a um trabalho monográfico. Tá? Na graduação a gente chama de trabalho monográfico, também na especialização. Lá no mestrado, damos um apelido de dissertação, no doutorado, um apelido de tese, no pós-doutorado, relatório, no pós-doutorado, não tem apelido nenhum, relatório. O modelito do tipo introdução, fundamentação teórica. Tá? Metodologia, que às vezes o orientador não quer que só venha lá na introdução e acabe com essa canção. Eu prefiro que faça o capítulo. Tá? Interessante. Vamos dizer, o capítulo de metodologia. Análise e interpretação dos, entre aspas, dados. Conclusão, referência, apêndice, anexos. Sequência de anexo, apêndice, anexo. Tá? Esse é um modelito que em qualquer lugar do mundo você chega com matéria, as pessoas compreendem e tal. Mas olha, esse modelo não é mais um modelo, uma zona de conforto tão determinada como ainda é. Mas não. Hoje você tem uma outra opção, né, menos não cartesiana, tá? Do tipo primeiro isso, depois aquilo. Né? Porque a recomendação é assim, introdução, você introduz, né, a partir do que o projeto, né, nos disse, qual é a problemática, qual é a questão, quais são os objetivos, dá uma pincelada nos autores, né, e termina e diz alguma coisa do resultado final lá da introdução. Fundamentação teórica, né, os autores que você vai debater, a sua pertinência, né, que falam sobre o seu construto de pesquisa e assim por diante. Análise e interpretação dos dados. Leva um pouquinho os autores de lá para cá, ou de cá para lá, faz sua interpretação, traz eles vez por outra para poder conversar com você. E a conclusão é para responder ao final e ao caso, sinteticamente, a questão de pesquisa. 3 páginas, 4 páginas, responde. Tá? Enfim, eu achei isso sobre a questão de pesquisa que eu fiz. Modelito cartesiano, que nos ensinaram a todos, tá? De que não deveríamos misturar muito cada gavetinha. Cada um no seu lugar, instrução, teórica, metodologia. Só que a ideia de que isso depois aquilo, ou isso e aquilo, já não estava dando mais conta de um mundo tão entretecido e que precisaria de um pensamento muito mais entretecido, muito mais conectivo, muito mais relacional. Nós estamos aos pouquinhos virando essa página do modelo cartesiano para um modelo mais relacional. Ou seja, essas tais categorias que nós criamos aqui passariam a ser os capítulos, todos eles, em que teoria, empiria, hermenêutica estariam juntos. Aí eu agora vou ver assim, você tem toda a razão. Filhos e filhas de séculos de cartesianismo, de uma hora para outra, querem se tornar um trigogênio da vida, vamos dizer, uma borboleta bateada no Polo Norte, em Salvador pode estar com problema na praia e tal. Ou seja, o real é relacional. O mundo está conectado, os fatos têm relações. Então, assim, não é o fim do mundo. Tá?
peguemos essa minha pesquisa fictícia. O meu primeiro capítulo seria a minha primeira categoria, tá? Tipo, né? Abordagens críticas da educação infantil. Tá? Eu começo esta, né, e boto um título aí. Eu não pego a categoria como eu fiz lá na minha pesquisa e deixo ela engessada. Pô, eu dou poesia, que categoria. Ou seja, eu dou ao meu título algo poético, sedutor, erótico, tá? Rigoroso, mas, ó, também é um título interessante para o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, tá? Então você pode começar assim, né? A partir da primeira categoria construída por essa pesquisa que verificou as origens, né, do conceito de infância na política pública de educação infantil do município de Salvador, né? Citando estudos de Sônia Kramer, não sei quanto, Solange Ubim, não sei quanto, tá? Percebemos, segundo a narrativa da gestora X, como se deu, né, o processo de construção desse conceito. Vejamos a narrativa da professora X. Eu já entristeci aí. Teoria, tá? Empiria, tá bom? E quando a professora, né, veio a narrativa da professora, desta perspectiva, compreendemos, ou compreendo, fica aí ó, o critério de cada um, tá? Que o conceito de aí é você e sua hermenêutica. Tá? A partir, né, da narrativa, dos pressupostos teóricos explicitados, a origem do conceito de infância, que o modelo de educação infantil tem sua inauguração no pensamento crítico. É você. Aí eu já estou entretecendo teoria, empiria e hermenêutica do pesquisador. O senhor falou que a cabeça estava pronta, não está nada. Mas aí o problema é esse tempo, é claro que tem que escrever, né? Sua base teórica está lá, você já escreveu, mas rearrumar essa escrita, reorganizar essa produção, porque se as nossas professoras elas aparecem no decorrer do meu encontro, né, do meu plano teórico, da minha pesquisa, nas minhas análises, aí as categorias são surgindo para dar conta do que eu também já produzi. Mas essa produção dessa escrita aqui é nova, né? É completamente nova, com base em tudo que eu já tenho, mas se dá para Marina, eu tenho, eu estou fazendo dessa tradução, que é perfeito, assim, é verdade, a categoria sobre o conceito de infância, né? Mas ensina sobre esse conceito de infância. Tem todo um respaldo teórico, que é claro, se eu vou estudar como qual o conceito de infância que perpassa comigo, né, de uma rede de ensino, isso é básico do estudo, né? Mas arrumar isso, que período, porque esse tempo dessa produção, desse debate teórico no ensino, depois vai pulando, depois vai categorizar, e aí faltam uns meses, já vai tentar defesa. Aí o orientador vai dizer, não, calma que eu ainda vou pegar assim, de junção de próximo. Olha, tem uma sabedoria aí, algumas coisas. No nosso currículo, e eu não queria jogar confete sobre a minha posição, mas esse currículo que hoje vocês estão foi criado na minha gestão. Ele precisa sim ser aperfeiçoado, como todo o currículo, aliás. Tá? Eu não estou mais satisfeito com ele. Ele precisa estar mais conectado com o contemporâneo. Mas ainda não se fez movimento nenhum para isso, tomara que se faça. Mas olha, por que esse currículo beneficiou essa angústia que ela não apareça de forma tão terrível? Vocês têm aqui um mínimo de disciplina para fazer. Inclusive uma base de aproveitamento que está procurado que deixa vocês aqui. Então vocês, no máximo, vocês são ocupados há um ano e meio com esse debate. Ficando cerca de 2 anos e meio a 3 anos para vocês fazerem isso. Doutorado. Mestrado menos. Tá? Mas olha, se você souber hoje que as expectativas de mestrado não eram as expectativas de 10, 20 anos atrás, tá bom? Que todos nós temos, 2 anos e meio, se você pedir um
mas que aí é mesmo superar o cartesianismo. Não imaginar que primeiro isso, depois aquilo. Tá? Ora, já está, quando vocês começam aqui, vocês já podem ir feito um curso preparando o inverno, tá? Guardando coisinhas que vocês vão precisar em termos teóricos, já podem. Vai aperfeiçoando o projeto e guardando, indo para os referenciais. Você pode ler N coisas, por exemplo, metodologia, ele vai guardando as coisinhas para a metodologia. Tá? O debate sobre a obrigatória educação, sociedade e prática pedagógica é uma coisa mais ampla, é uma sensibilização centrada na metodologia já é. A partir daí você já está fazendo opções por disciplinas que tem a ver com tá? Não faz trabalho nenhum sobre coisa nenhuma que não seja as coisas da sua terra. Pelo amor de Deus. Essa é a economia de sabedoria. Para quando chegar naquele momento de você se deparar com o campo, com a análise, você já está com alguma coisa adiantada. Certo? E aí até mesmo escrita. Teoria e metodologia. Você já pode escrever. Primeiro assim, uma coisa bacana, um bom projeto já é uma introdução, tá, a meio caminho. Saiba disso. É só mudar o tempo do verbo, porque do projeto está dizendo farei, executarei, parará. Tá? Lá na introdução é fiz, percebi, tal, no passado. É só mudar o verbo, porque lá na introdução está, tá? No projeto, a problemática, questões de pesquisa, objetivos, tá? Uma discussão sintética de metodologia, uma discussão sintética de teoria. Gente, isso é introdução da tese. É só essas sapiências econômicas, que é mesmo a economia. Tudo que está lá vai simplesmente, como agora com a computador, cortou o verbo está lá. Uma introdução já com 90%, como só falta dizer, sinteticamente, para o leitor que vai lá para a introdução, o que ao final da tese foi incluído. Isso para uma introdução 90%, 10%. Tá? Metodologia, você já vai projetando os caminhos, você já pode preparar categorias teóricas. Teoria também já pode começar a escrever. Tá? Você já tem as teorias que você já sabe que lá no projeto tem a discussão sintética da teoria. Amplia essa discussão, você tem muita coisa na frente. Tá? Então assim, principalmente o doutorado, tá? Dá para fazer com tranquilidade. Mestrado, anda, e atenção. Bom. Então, gente, nós estamos com o objetivo, né?